Pergunta: todos os homens são assim? Resposta: não. 2 a cada 100 homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele mesmo com uma faca de açougueiro. Pergunta: como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Resposta: pelo amor de Deus, homem. Tenho que desenhar o método dela para você? Você não possui imaginação? Pergunta: ah, sim, tenho imaginação suficiente, Sua Majestade, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente, conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. Resposta: este é um truque diabólico das mulheres, mas, considerando que você está pedindo a informação neste momento, não tenho escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Pergunta: isso é tudo o que há no mundo da bajulação? Resposta: não. Essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Pergunta: isso é tudo o que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Resposta: essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Pergunta: isso me leva a acreditar então que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Resposta: se é possível? Isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa sua tática com eles. Pergunta: conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Resposta: um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade e raramente uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Pergunta: então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? Isso está correto? Resposta: sim, isso está correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Pergunta: a capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford? Resposta: sim. E essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Pergunta: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Resposta: nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros, e você achará sem exceção que o sucesso deles ocorreu numa exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Pergunta: se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável, porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem. Se há virtude no fracasso,
Resposta: não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistente, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso, pela simples razão de que raramente 1 em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque, de qualquer forma, eles pertencem à minha oposição. Eles são não alienados e, por isso, estão fora do meu alcance. Pergunta: a sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns de seus outros truques através dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Resposta: outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é o instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faz com que ela entre em cada casa onde tem um rádio ligado. Faz com que ela esteja nos quadros negros, jornais e propagandas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Usa a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber por que nem onde começou. Pergunta: se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar por que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso desse instrumento diabólico. Resposta: propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada ela parece inofensiva. Pergunta: eu suponho que alguns de seus garotos, nesse exato momento, estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Resposta: sim. Milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador, e os 9 velhos da sua Suprema Corte, com suas tolas noções da Constituição, partirão. Todos terão emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle. Pergunta: me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto Sua Majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação.